Hoje eu peguei meu caderno para fazer um desenho especial, porque dia 20 de março finalmente chegou. E isso significa que a transição do verão para o outono começou. E o que mais combina com uma estação fria do que historinhas assustadoras? Na minha opinião, uma comida bem gostosa. Então se agasalha, separa seu lanchinho e se prepara para ver um desenho bonito e ouvir uma creepypasta que, na minha opinião, é a melhor de todas. Toda noite, não importa o clima, algo caminha pela nossa rua, assobiando bem baixinho. Você pode ouvi-lo se estiver na sala ou na cozinha, quando ele estiver passando, e sempre começa exatamente às 3h03 da manhã. O som é fraco no início, em algum lugar perto da faixa, perto da casa dos Carsons. Nossa casa fica localizada no meio da rua. Então o assobio passa por nós antes de desaparecer na direção do beco sem saída. Quando eu era mais nova, minha irmã e eu íamos esgueirar na cozinha, algumas noites para ouvir. Mamãe e papai não gostavam disso. E com toda certeza, nós estaríamos encrencados se fôssemos vistos do lado de fora do nosso quarto. Mas mesmo nas vezes que isso aconteceu, nunca foram muito rígidos conosco. Afinal de contas, sempre seguíamos a única regra: nunca tente olhar para o que está assobiando. O bairro onde eu moro é ótimo. As casas são pequenas, mas bem conservadas. Existem muitos lugares para passear e há muitas crianças por aqui. Crianças essas que cresceram brincando junto comigo e com a minha irmã. Todos nós sempre estávamos juntos no beco sem saída, ou passeando de varanda em varanda. Aqui é um bom lugar para se crescer. E nenhum assovio estranho todas as noites é capaz de modificar isso. Com sinceridade, isso nunca me incomodou. Como eu disse antes, só dá para ouvir da sala ou da cozinha. Do meu quarto não. Mas para meu pai e minha mãe, isso é diferente. Eles não gostam de tocar nesse assunto. Então parei de fazer perguntas. Meu pai é um cara forte, alto e calmo. E o assovio é uma das únicas coisas que consegue tirar a sua paz. Ele fica acelerado, atento a tudo. E sempre nos lembrando da regra: não olhar para o que está assoviando. Nós não sabemos o que ou quem repete o mesmo ato diariamente em nossa rua. Mas só pelo jeito que o nosso pai fica, nos faz ter medo de tentar descobrir. E mesmo se quiséssemos, não poderíamos olhar. Veja, existem persianas no interior de todas as janelas, pedaços grossos de lona pesada que se abrem da parte superior e travam até a parte inferior da moldura da janela. Para você ter noção, cada trava tem até uma pequena trava, e meu pai as tranca todas as noites antes de irmos para a cama. Agora que vocês já conhecem o meu pai, eu vou falar um pouco sobre a minha mãe. Sinceramente, eu não sei o que ela pensa sobre o assovio. Algumas vezes, quando eu abria a porta do meu quarto e espiava a sala, eu podia vê-la sentada no sofá, apenas ouvindo o som. Isso não era algo frequente, mas pelo menos 2 ou 3 vezes no mês, ela estaria lá, estática, apenas ouvindo o assovio, que todas as noites tinha a mesma melodia. Mas além desse fato estranho, que por mais que não me incomodasse, me intrigava toda noite, existia algo igualmente curioso. Todos que moram neste bairro, não importa se há muito ou pouco tempo, têm muita sorte. É estranho e difícil de explicar. E assim como o assovio, meu pai não gosta de tocar nesse assunto. Mas coisas boas parecem acontecer com os moradores desse local. Geralmente são coisas simples, como ganhar num concurso, ou conseguir uma promoção no trabalho, ou até mesmo encontrar artefatos preciosos. Sobre o bairro, o jardim está sempre florido. E a criminalidade daqui é bem baixa, destoando completamente dos outros locais da nossa cidade. Mas não foi isso que nos fez mudar pra cá. Nós nem sabíamos disso. A verdadeira razão foi a minha irmãzinha Lola. Ela nasceu muito doente, com algo nos pulmões. Ela até precisou ficar um tempo a mais no hospital quando nasceu. Ela era tão pequena, eu me lembro. Também consigo me recordar do som da máquina que tinha que respirar por ela. Nós nos mudamos para a nossa casa aqui para ficar mais perto do hospital. Assim que mudamos, Lola começou a melhorar. Os médicos não conseguiam entender. Claro, eles diziam que era por causa dos seus esforços, mas ainda assim estavam confusos. E foi por conta da recuperação da minha irmã que a minha mãe começou a dizer: 1 milhão de pequenas bênçãos. Meus pais sabiam, e sinceramente até eu sabia que Lola só estava melhorando por causa desse bairro e de suas milhares de pequenas bênçãos que recebíamos só por viver aqui. Mas não é como se algo ruim nunca acontecesse por aqui. Coisas ruins acontecem em todo lugar, mas aqui é só se você procurar o que não deve. Mas para que isso não aconteça com nenhum desavisado, sempre que alguém se muda, o comitê de boas-vindas do nosso bairro entra em ação.
Eles aparecem com caçarola de macarrão, uma cesta de presentes e um envelope pardo. Quando nos mudamos, 4 pessoas apareceram, todas muito simpáticas. Eles conversaram um pouco com meus pais, brincaram comigo e revezaram para segurar a Lola nos braços. Depois de tudo isso, eles pediram para falar com os meus pais em particular. Eu fui para o meu quarto, mas ainda dava para escutar um pouco. Eles falaram sobre o bairro, como ele era bom e como todo mundo ali parecia ter muita sorte. E depois, eles começaram a falar de uma forma um pouco estranha, pareciam estar com vergonha ou sei lá. Mas foi aí que começaram a tentar explicar sobre o assovio. Eles falaram sobre a regra e deixaram bem claro que nada nos machucaria ou incomodaria desde que não procurássemos o que estava emitindo o som. Caso contrário, a sorte mudaria drasticamente. Era como se uma nuvem negra carregada de má sorte e desastres seguisse todos aqueles que tentavam olhar. Qualquer coisa que pudesse dar errado, com certeza daria. E dentro do envelope, eu não sei o que tinha, mas eu sabia que era algo que fazia com que as outras pessoas acreditassem na história do assobio. Minha mãe não estava acreditando nem um pouco naquilo. Ela chegou a perguntar se isso tudo era porque eles não queriam que nós estivéssemos na vizinhança. E foi meu pai quem a acalmou. Ele disse que cresceu ouvindo histórias parecidas, histórias estranhas, histórias assustadoras, e que alguns dos seres que estavam presentes nelas eram bons e outros ruins. Então ele decidiu só escutar e acreditar nos vizinhos. E depois que eles se retiraram, meu pai foi imediatamente à loja de ferramentas e comprou a cortina de lona e as travas que eu já havia dito. Naquela primeira noite, eu deitei em minha cama e fiquei encarando elas já penduradas em minhas janelas. E quando os ponteiros do relógio indicaram que já era 3h03 da manhã, eu me levantei e fui até a sala. Meu pai já estava lá, com Lula em seus braços. Ele pôs o dedo indicador em seus lábios, me pedindo silêncio. E sem emitir som algum, bateu no sofá para que eu me sentasse ao seu lado. E aquela foi só a primeira vez que eu e minha família ouvimos o assobio. E seguimos fazendo a mesma coisa ano após ano, sem questionar, apenas recebendo nossas pequenas bênçãos. Nós moramos aqui há um tempo. Já se passaram muitos anos desde que esse virou o nosso Muita coisa mudou. Minha irmã agora tá melhor, meu pai faz parte do comitê e o assobio se tornou comum, a gente só convive com ele. A casa em frente da nossa era vazia, e a chegada dos nossos vizinhos fez com que isso também mudasse. Meu pai foi junto do comitê para recebê-los. Levaram a caçarola, o envelope e tiveram aquela mesma conversa. Assim como a minha mãe, não eram todos que acreditavam no que o comitê dizia. E pelo olhar do meu pai, eu sempre posso dizer se a família que ele visitou acreditou ou não. Então, quando meu pai chegou, eu não perguntei, e mesmo sem ele dizer, eu já sabia que a família nova tinha se encaixado com o local e tinha entendido que o comitê falava era real. No primeiro mês, eu fiquei muito feliz com a mudança, porque a família era composta de 2 responsáveis e uma criança, o Holden. E, cara, ele era muito legal, ele era corajoso, sempre liderava as nossas brincadeiras, ele era criativo. Então, na noite que meu pai me contou que os pais do Holden iriam sair e tinham pedido para que ele dormisse na nossa casa, eu fiquei muito animada, porque eu sabia que a gente não iria dormir naquela noite, a gente iria só se divertir. Mas eu comecei a ficar desconfortável com a ideia dele dormir lá em casa, quando, assim que meu pai saiu da sala, ele perguntou sobre a pessoa ou a coisa que passava assoviando lá fora todas as noites. Da primeira vez eu até ignorei, da segunda eu puxei outro assunto e eu continuei fazendo isso porque o Holden já tinha perguntado isso antes, não só pra mim, mas para as outras crianças da rua também. Ele era muito curioso em relação a esse assunto. E eu até entendia, porque ele era novo aqui. Eu já estava acostumada com isso. Mas eu aposto que se eu fosse uma nova residente, eu também iria ficar me questionando essas coisas. Mas eu parei de ser compreensiva quando a Lula começou a demonstrar que estava ficando assustada. Eu fui bem seca e falei pra ele que na nossa casa a gente não falava sobre esse assunto. E mais uma vez ele me ignorou e só falou, tipo, deve ser aquele cara que mora na Casa Amarela. E a Lola ficou muito brava com isso, porque ela conhecia quem morava ali, era o Sr. Turner, e ela gostava muito dele, ele sempre era simpático, dava doce pra ela, então ela não aceitou aquilo muito bem. E ao invés dele só parar, ele virou pra Lola e disse que devia ser um psicopata. Cara, que merda! Aquilo me deixou muito brava, eu levantei do sofá e comecei a gritar com ele. A gente não fala sobre isso aqui! Eu acho que eu deixei ele um pouco constrangido, porque ele virou a cara pra mim e parou de falar sobre esse assunto. Eu fiquei feliz porque, por mais que não me incomodasse, eu sei que ele tava assustando a Lola, mas ao mesmo tempo eu gostava muito do Holden. Então eu só chamei ele pra brincar, assistir mais filmes, não falei nada com os meus pais. Eu me sinto um pouco mal por não ter dito nada pro meu pai.
Nós três continuamos assistindo o filme e conversando no quarto. Meus pais não gostam que a gente durma tarde, mas como o Holden tava ali, eles pensaram que estaria tudo bem, porque era uma festa do pijama. Então, ao invés de nos mandarem dormir, meus pais só entraram no quarto, trancaram as persianas, deram um beijo de boa noite e foram deitar. Depois de horas, o Holden voltou a falar sobre o mesmo assunto. Ele perguntou se nós já tínhamos tentado olhar. Eu não costumava falar palavrão, eu era muito novo, mas aquilo já tava me irritando tanto que eu xinguei e disse que não podíamos. E eu acho que ele ficou constrangido de novo, mas dessa vez ele não calou a boca. Ele começou a dizer que na casa dele ele também não podia olhar, porque os pais trancavam e escondiam a chave. Mas na nossa casa era diferente. Nós crescemos naquele bairro, nós sabíamos que era perigoso olhar. A gente não sabia o porquê. Nós nunca tínhamos visto as provas que eram levadas dentro do envelope pelo comitê de boas-vindas, mas pela forma que o nosso pai falava, a gente compreendia que aquilo era perigoso. Ele era muito de boa, mas sempre que se tratava do assovio, ele mudava. Então meu pai nunca precisou esconder as chaves, porque ele sabia que nós nunca iríamos pegar ou tentar abrir aquela janela de nenhuma forma. Então as chaves ficavam ali, em cima de um cômodo. Depois que meu pai trancou as persianas e foi deitar, o Holden foi ao banheiro. E foi aí que ele viu a porcaria da chave. E nesse momento, ele já tinha até pego ela. Cara, ver aquilo fez meu coração gelar. Eu levantei muito rápido da cama e fui andando até o quarto dos meus pais. Mas antes que eu chegasse à porta, eu consegui ouvir. O assobio tinha começado de novo. Ele ainda estava baixo, o que significava que aquilo ainda estava longe. Mas mesmo com a distância, aquilo foi capaz de fazer o meu corpo todo se arrepiar e estremecer. Mesmo depois de tanto tempo, eu ainda lembro exatamente de como foi aquela sensação. Eu acho que eu nunca senti tanto medo. Enquanto eu tava hipnotizada naquele transe, bem em frente à porta do quarto dos meus pais, eu ouvi. O Holden tinha destrancado a janela da sala. Quando eu me virei, ele estava começando a abrir com as próprias mãos. A Lola estava bem ao lado dele. Então a única reação que eu tive foi correr até ela, abraçá-la forte e pressionar seu rosto contra o meu peito, impedindo que ela olhasse para qualquer coisa. Depois que eu percebi que a minha irmã estava em segurança, eu fechei tão forte os meus olhos, tão forte. Eu tava morrendo de medo de involuntariamente abri-los e me deparar com alguma coisa. Depois de tudo isso, não demorou muito para que o assobio parasse. Mas não era como de costume, não estava certo, ele parou antes da hora. Eu e Lola tremíamos juntos e dizíamos um para o outro não olhar, não abrir os olhos. Enquanto Holden não falava nada, não soltava som nenhum, então eu comecei a chamar por ele e tentar tatear para tentar encontrá-lo com a minha mão que estava livre. E quando eu finalmente toquei nele, o Holden estava gelado. E ele tremia, mas não como eu e a Lola. Então eu chamei por ele novamente e de novo ele não respondeu nada. Então eu tirei a mão dele e fui andando lentamente enquanto ainda estava abraçado com a Lola. Eu voltei a tatear, mas agora eu procurava a corda que fechava a persiana da janela. Enquanto eu fazia isso, eu tentava não pensar em nada, porque eu conseguia sentir. Eu sentia um frio vindo lá de fora. Um frio que não era comum para aquela época do ano. E uma leve respiração vindo bem na minha direção. Mas eu não parei até finalmente achar a corda e conseguir fechar a janela. E mesmo depois de fechada, eu ainda tive medo de abrir os olhos. E quando finalmente tive coragem, eu fui até o Holden. E assim que eu toquei nele, ele começou a gritar. Ele gritou tão alto que os meus pais imediatamente saíram do quarto e foram até a sala. As luzes que eles tinham acabado de acender começaram a piscar. E quando meu pai me perguntou o que houve, eu nem conseguia dizer, eu só apontei para a janela e ele compreendeu o que tinha acontecido. O meu pai tinha medo do assobio, mas eu nunca tinha visto ele tão assustado. Quando ele perguntou se nós tínhamos olhado e eu acenei com a cabeça respondendo que não, ele ainda sentia medo, mas pareceu bem mais aliviado. Eu nunca tive coragem para fazer essa pergunta a ele, mas até hoje eu me questiono se... Será que ele se sentiu mal por ficar feliz que só o Holden tinha olhado? Eu nunca vou saber disso, mas naquele momento nós ouvimos uma batida na porta. Todos nós congelamos imediatamente e o Holden começou a choramingar. E o seu choro foi ficando alto e cada vez mais alto até que minha mãe o abraçou e sussurrou que todos nós deveríamos ficar em silêncio. Eu acho que no fundo, mesmo depois de tantos anos e de todas as experiências que tínhamos vivido naquele local, a minha mãe ainda era cética, mas depois daquele dia, não mais. Todos nós acreditávamos profundamente no que quer que seja aquilo. Novamente nós escutamos uma batida na porta, igualmente calma como a primeira, mas logo em seguida a nossa porta começou a ser esmurrada. O que estava lá fora estava desesperado para entrar.
E o Holden implorava. Em meio às lágrimas, ele pedia que, por favor, nós não abríssemos a porta. Minha mãe, que ainda o abraçava, tentou acalmá-lo novamente e sussurrou que nós não iríamos abrir. Nesse momento, as batidas pararam e nós olhamos um para os outros. Todos nós nos sentimos aliviados, mas essa sensação sumiu rapidamente. Do outro lado da porta, nós conseguíamos ouvir a voz da minha mãe. Ao invés de repetir toda a frase, era só um sussurro, dizendo abrir, 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 sem parar. Isso enquanto as batidas voltaram a acontecer. E agora, ainda mais forte que antes. Eu acho que minha mãe tinha conseguido irritar aquilo. E por mais que eu não tivesse certeza, no fundo eu achava que aquilo só estava atrás do Holden. Mas naquele momento eu senti que a minha mãe também estava em perigo. E isso me fez ficar ainda mais assustada. As batidas na porta iam e vinham, até que ela parou e passou para outra porta e depois para uma janela, até que seguiu para a janela que o Holden tinha aberto. E nesse momento, ele chorou ainda mais forte. E em meio às lágrimas e soluços, ele gritava, ele implorava para que aquilo parasse. Ele jurava, ele prometia que não contaria a ninguém o que ele tinha visto. Mas nada adiantava. As batidas continuavam, mas agora vinham de todas as direções. A voz dele se replicava do lado de fora da casa, junto com a voz da minha mãe que ainda sussurrava para que abríssemos a porta. Minha mãe acariciava seu cabelo, mas em momento nenhum ela prometeu que iria ficar tudo bem. Até porque ela acreditava no assovio e sabia que não iria ficar. Galera, o vídeo chegou ao final. A creepypasta não para aí, tá bom? Só que eu achei que seria mais interessante deixar ela em aberto, se ficou tudo bem, se não ficou tudo bem, o que aconteceu com o coleguinha. Mas quem tiver a fim de saber o final e quiser ler ela completa, o nome é Algo Passa Assobiando pela Minha Casa às 3h03 da manhã. Além disso, espero que vocês tenham gostado do desenho. Eu ia fazer uma casa de fada, mas achei mais legal fazer uma casa de joaninha e eu tentei usar todas as cores do outono. Então, se você gostou, deixa seu like e beijão!